Quando que ele começou a ficar abusivo? Eu vou falar, a relação de vocês ficou abusiva em algum momento? Você notou? Então, no início, digamos que eram os dois, né? Tá. E aí, no decorrer da relação, eu vi que eu era um pouco mais até estressada do que ele. Ok. E eu vim melhorando ao decorrer da relação, né? Só que ele não. Tá, então você reparou que você também estava entrando num esquema ruim. Sim. O quê? Ciúmes, É, ciúme agressividade? demasiado, exato. Ok. E aí, chegou no ponto que eu falei, não, se eu não mudar, não vai pra frente. Claro. Então, eu resolvi mudar. E aí, eu fui segurando sozinha. Mas aí vocês conversaram sobre o assunto? Eu sempre procurava conversar, mas ele sempre foi uma pessoa muito fechada, muito difícil. Ele tem um gênio terrível. Tá, aí vocês moravam na Bahia, vocês mudaram pra São Paulo. Isso, em São Paulo tudo piorou. Piorou. Não em relação à agressão, não. Em relação ao nosso relacionamento. Porque em Salvador tinha família, tinha amigos, né? A gente sempre estava rodeado de pessoas. E em São Paulo não, era só a gente, né? E era ciúmes, tipo, muitos ciúmes? Não. A gente não tinha muito ciúme um do outro. Era mais o cotidiano mesmo. Porque a Núbia conhece os jogadores. O povo da mulherada tá em cima, né? De Você jogador. sabe o que é? Eu acho que tem essa coisa da posse, né? Minha, ninguém pode chegar perto. Coisa Eu de quero loucos. limitar a fazer isso, eu quero deixar, que eu estava falando até com a doutora, deixar a pessoa ser e ter a autoestima, Ser né? o que ela é, né? Só que, no caso dela, né, acho que ela foi deixando e foi sendo também, né? Que também eu acho que é um erro nosso. Porque a gente, logo que a gente, hoje eu acho que já serviu de experiência isso para ela, a gente sabe quando a pessoa está nos minando, né? Tá Eu acho que não. Eu acho que começa às vezes aos poucos. Às vezes eu não acho, não sabe não, viu? É, o meu caso foi aos poucos. Mas E se hoje você com tem tanta 19 anos, né, informação, amor? hoje você abre, tem tantos blogs que te dando, até teve umas reportagens, né, ontem, te dando indícios, o Mas que o tava com cara 20 fala. anos. Não, isso com Aí não nota certeza muito. é muito Não, mas sabe nova. uma coisa que acaba não realmente nota camuflando a situação? Tudo é feito por amor. Olha, eu brigo com você por ciúme Quem porque eu te falou amo isso? demais. Não, eu tô falando que fica na cabeça, no subconsciente da vítima. Entendi. A pessoa está brigando comigo, mas é porque me ama tanto, tem medo de me perder. Eu tô olhando a tua roupa porque eu tô cuidando de você. Cuidando, exatamente. Dá sempre essa sensação de que estou protegendo, de que isso é uma forma de amar, de te evitar que você passe por certas situações. Mas, no fundo, a pessoa está querendo moldar a outra para aquilo que ela deseja que você seja. Imagina o que você não vê lá no fórum. É só isso, né? Começa com a roupinha tá curta até tapas e socos. Tapas E... não, homicídios, né? um Feminicídios horror. aí gravíssimos, né? Quer dizer que Grave, não né? existe como não seja grave, né? Mas essa coisa de posse, de propriedade, é muito presente nas relações doentias. Né? Homens e mulheres, né? Homens e e mulherada mulheres, igual os dois também. lados. Não podemos só Os dois falar. lados. Ok, só que aí teve um episódio grave. Vocês foram... Você tem um filho, né? Tenho duas filhas. Duas filhotes. Duas lindas. Como é o nome delas? Maria Eduarda e Maria Valentina. Parabéns. Quantos anos? Obrigada. 5 e 3 anos. Parabéns. Bom, e aí vocês viajaram para Orlando. Isso, fomos pra Tudo Orlando de lindo, férias. estavam lá, tava tudo ok? Tudo ok. Na medida do possível, tudo ok. Até o dia da agressão. E o que aconteceu esse dia, gente? Como assim? Então, né? Tá de férias, as crianças estão lá, tá tudo certo. Só que antes disso, já tinha um amante Ah. na jogada. Calma, É. calma. Vai. Então, né? Há um mês antes da nossa viagem, eu descobri uma traição. Até então, ele nunca tinha me traído. Então, até quando você falou, né, dos jogadores são terríveis e tal, realmente são. Mas no meu caso, não tinha tanto isso. Eu não tinha esse problema, né, na minha relação. Confrontou ele na hora? Confrontei, claro. Tá. E aí, fiquei um mês vivendo com isso, né? Só que ele em casa... Tá, mas ele falou o quê? Quando você falou, vem cá, você tá me traindo? Não tô. Tá, aí eu só queria entender uma coisa. Ele disse que ele estava separado, mas morando na mesma casa. É, ele fala que tava dormindo em quartos separados, mas mentira. Ele Mas se dormia na tivesse mesma separado, cama. você pode morar até na mesma casa, mas tem que pedir aquela separação de corpos, né? Sim, Ele separação. pediu? Não tinha separação de nada. Você tava dormindo em outro quarto? Não, nem dormindo em outro quarto. Entendi. Não estávamos tendo relação. Porque você tava brava, porque... Não, e ele também, ele tava muito estranho. Vocês Tava estavam- afastado. Vocês estavam... Mas você acha que você tentou, de alguma forma, você achou que vocês iam conseguir... Sim, achei. Achei que era uma coisa passageira. Aí vocês viajaram pra Orlando, então obviamente estavam juntos. É, assim. Então, quando foi uma semana antes de Orlando, eu cheguei pra ele e falei: ou você sai ou você fica. E aí Vai. ele resolveu sair. Nisso que ele saiu. Ele saiu? Saiu. De casa? Assim, eu escorraçando praticamente. Tá, saiu. Não saiu porque ele quis. Tá. E aí, quando chegou um dia antes da viagem, eu falei: aí, você vai pra viagem ou não?
Ele falou, eu vou. Eu fiz assim, ótimo. Nem que você vá e fique em quarto separado, mas vá, porque se for a última viagem, que seja a viagem em família. Tá. Aí ele falou também, ele explicou por que ele decidiu viajar e ir para os Estados Unidos, mesmo estando separado. Coloca aí. Coloca. A viagem nossa, né, já estava paga e programada antes mesmo da separação. A viagem estava sendo ótima até o dia que ocorreu tudo, né? No dia da confusão, ela viu uma postagem da minha atual namorada, a minha namorada e a irmã dela, onde aparece a minha tatuagem. Enviaram para ela e ela achou uma falta de respeito, queria que a minha atual namorada pagasse. E eu falei que não iria pagar porque não fazia sentido, porque eu e ela não tinha mais relação de homem e mulher. Peraí que eu tô confusa, calma. Calma. Ele não tinha uma amante, mas ele tinha uma namorada atual que inclusive tatuou, enquanto ele viajava para Orlando, a mesma tatuagem que ele tinha, é isso? É isso? No caso, quando eu mandei ele embora de casa, Certo. ele foi pro Guarujá com ela. E foi esse vídeo aí, esse bumerangue, ela gravou lá. Então, praticamente, ele assumiu, depois que ele saiu da sua casa, ele assumiu. Não, mas viajou com Ele ela. assumiu. Não, ele não assumiu, porque ele não postou nada. Ela que postou um bumerangue aleatório com ele passando no fundo, sem intenção nenhuma. Ai, gente. Ok, aí quando aconteceu de você ver ele falou que é namorada agora dele? É, isso? atual namorada. Tá, a namorada dele postou um vídeo, você ficou revoltada, porque ele tava lá em Orlando com Lógico, você, como eu dormindo na falei. mesma cama, fazendo amor, vivendo em família, ok? E aí, o que aconteceu? E aí eu falei pra ele, eu acordei de manhã já. Transtornada. Não, vi e falei pra ele, ó. O mínimo que vocês têm que ter comigo e ela, principalmente, é respeito. Porque eu sou sua mulher, sou mãe das suas filhas e estamos fazendo uma viagem em família. Então isso aqui não é brincadeira. E aí? E aí ele mandou, só que aí o que ela falou com ele, quebrou o sabe. pau lá com ele, eu não sei, no telefone. E ele já chegou no hotel transtornado. Já não era ele. E aí? Daí ele bebeu. E aí eu fui dormir, ainda tentei conversar com ele, ele disse, não quero conversar com você. Fui dormir. E ele veio me procurar. Calma. Procurar sexualmente. Que animado. Ele contou a versão sobre o que aconteceu na noite em que agrediu a Milena. Quero ver. Nossa, então tá, né? E foi o momento que ela veio pra cima de mim querendo ter relação comigo. E eu percebi que ela tava filmando do tablet da minha filha mais nova, tentando filmar algo. E foi o momento que eu peguei o tablet pra ver o que ela tava querendo filmar, tentando filmar. Foi o momento que ela pegou o tablet e saiu correndo pro banheiro. Entrei no banheiro com ela pegou o secador. Pegou o secador na mão e disse que se eu tentasse me aproximar dela, ela iria me agredir com o secador. E aí foi o momento que eu consegui tirar o secador da mão dela e ela pegou a chapinha. Quando eu fui pegar o tablet, ela começou a me agredir e mordeu o meu dedo, a minha mão. No momento que eu reagi, ela soltou o meu dedo e eu já sentei no sofá pedindo pra ela parar. No momento que eu sentei no sofá, ela começou a, tipo um chicote, pegar a chapinha e me bater de longe, a distância, tipo um chicote com a chapinha, onde a chapinha acertou a minha testa, a minha cabeça atrás, onde cortou a minha perna. Pra quem não sabe, eu teria que levar 4 pontos, né, na perna. E aí eu reagi, tive outra reação, e foi o momento que as minhas filhas acordaram e foi o momento que eu deixei que ela fizesse o que ela quisesse. Tá. Você entendeu alguma coisa que ele falou? Eu não entendi, mas eu entendi que você também agrediu ele. É verdade? A parte que eu agredi ele foi pra me defender. Foi Então- o então me mínimo que eu explica, poderia como fazer. que rolou tapas? Isso Pronto. aí que é uma coisa grave. Então, a pessoa está dormindo e ele disse que eu fui pra cima dele, né? Um homem desse tamanho dele. Tava dormindo na mesma cama. Eu vou pra cima dele assim, aleatoriamente. E aí ele Enfim. fez? Começou, fez, só que do nada ele para e olha pra minha cara e fala, não ache que vamos voltar, não. Tá. E aí foi a hora que eu falei pra ele, já que você tá me sacaneando, eu vou pegar o tablet e eu vou mandar mensagem pra ela dizendo tudo o que está acontecendo aqui, porque eu tenho certeza que ela não sabe. E daí eu saí correndo pro banheiro com o tablet na mão pra falar pra tudo, Mas você tudo tava ela. gravando? Não, que não que ele existe achou que gravação você nenhuma. Mas na hora que você tá no banheiro, você já tá machucada. Ele já tinha te Não, batido? ali foi depois da agressão. Calma, mas você foi pro banheiro pegar o tablet. Mas por que você tinha Não, mandado o tablet? porque meu celular tinha sido roubado antes da viagem. Eu estava incomunicável na viagem. Eu só estava usando o tablet da minha filha, no Instagram.
Tá, aí a ideia era pegar o tablet pra dizer pra ela o quê? O que você ia dizer pra ela? Dizer pra ela o que estava acontecendo lá e que se ela quisesse ficar com ele, que ela ficasse, mas que ela soubesse tudo que estava acontecendo lá. É, coisa de mulher, né? É, coisa de mulher. Gosta. Tá, e aí? E aí, a revolta dele foi pra pegar o tablet da minha mão pra não falar nada pra ela. Bom, você ia poder falar depois. Exatamente. E aí? E aí, ele veio pra cima de mim pra pegar o tablet. Eu peguei o secador, ameacei realmente jogar nele o secador se ele pegasse o tablet da minha mão. Ele pegou o secador da minha mão, eu peguei a chapinha. Quando eu peguei a chapinha, nossas filhas acordaram. Ai. Nossas filhas viram tudo e ele disse que elas só acordaram no final. Mentira. Eu cheguei e fui pra cama. Quando eu sentei na cama, ele viu que eu estava vulnerável. Só tinha a cama e a cama. E as crianças? Acordadas. Olhando. Olhando. E aí? E aí, ele veio pra cima de mim pra pegar o tablet. E aí? E elas começaram a gritar. E eu peguei o dedo dele, mordi. E aí, ele começou a me bater. E as filhas? Olhando e pedindo pra parar. Quando uma criança assiste uma agressão, seja verbal, seja física, de um pai e de uma mãe, o que acontece? Passa na cabeça dessa criança, quando isso fica sistemático, que isso é normal. Amanhã, essa criança vai, quando adulto, pode se submeter ou a imitar o agressor normal, ou, né? ou imitar a vítima, porque acha que é normal. Exatamente. Então, isto é muito sério. Quando uma pessoa está passando por qualquer tipo de agressão, ela que tente, já que tem os filhos ali, se afastar do Saia. agressor. Saia, sabe? Ali não é importante falar quem é certo, quem é errado. Exato. É poupar as crianças de assistir. Exato. Porque quanto mais tenra a idade, mais grave o mal que é feito psicologicamente para uma criança que assiste a uma agressão, seja verbal, seja física, ok? Até a doutora na delegacia, provavelmente, esses grandes agressores atuais, eles vêm, né, de pais... Ah, Via mas de essa regra- história toda, para. Tem não, gente mas que não tem, fez mas nada disso e antigamente, também é louco. antigamente os pais batiam muito na mulher, no caso, na frente de todo mundo. Hoje já é proibido, nós temos leis que nos protegem, leis que protegem as crianças. Mas antigamente não Ah, mas tinha agora isso. todo mundo que É bate que que apanhou antigamente também. não vinha a mídia, né? Hoje vem a Exato, mídia, hoje Mas não é se todo mundo que fala. bate, que apanha, que bate. Não, né? Não, porque na pode maioria ter- das vezes só apanha, né? Não bate. Não, eu digo É assim, que aqui nós ah, temos porque você uma- quando era criança apanhou e vai bater nos seus filhos? Não, é bem Não. assim. Não necessariamente, mas grande parte acho que vem dos exemplos. Os exemplos, né? Porque a referência de uma criança é como o pai e a mãe se tratam. Se eles se tratam bem, eles futuramente vão ter também esse tipo de atitude, até de autoestima, de não permitir que outra pessoa os diminua. Porque sempre quando existe um abuso, seja físico, seja psicológico, é porque a pessoa que está sendo vítima tem uma baixa autoestima. E deixa, né? E permite, porque ela acha que, no fundo, ela não vai encontrar ninguém que a ame. Então, ela se submete a esse tipo de situação com medo da perda, o medo de não ser amado, o medo de não ser querido. E se submete a as situações. nossas grandes referências, gente, é pai, mãe Sem e família. dúvida, é a primeira. No amor, nas atitudes. Com certeza. Né? Sim. E nessas agressões, boa parte, não que seja, né, regra, boa parte vem de famílias, assim, conturbadas. Ô, Milena, e aí, como é que você ficou toda machucada? Então, porque chegou a hora que eu peguei ele estava em cima de mim e foi a hora que eu joguei a chapinha na cabeça dele. E aí ele se afastou de mim. Eu joguei novamente. E aí ela tinha quebrado na cabeça dele a lâmina cortou a perna dele. Mas ele tava te batendo? Tava. Batendo como? Socando? Socando. Ele me deu 3 socos em cima da cama até eu conseguir me defender. E aí depois da chapinha eu saí correndo novamente. E ele me pegou pelo cabelo e me deu mais 5 no chão. E aí foi a hora que as crianças vieram pra cima dele. E aí ele parou. Aí você chamou a polícia? Não, quem chamou a polícia foi o hotel. Ixi, aí chegou a polícia americana, que não é a brasileira, e aí... Exatamente. E aí, eles perguntaram o que foi o que aconteceu. Eles viram a cena do crime, tanto é que no BO tem exatamente da forma que eu falei, né? Porque eles viram a chapinha, viram o local que a chapinha estava. Eles perguntaram para as crianças falaram. E aí, eles já levaram ele já. Ele meio que reagiu à A prisão. polícia americana? É. Ixi, entendi. Ele tentou corromper o meu vídeo que eu gravei. Ele manda na mesma hora que eu gravo o vídeo. Ele ouve eu gravar o vídeo. E ele manda. Por que você gravou o vídeo? Porque eu tava desesperada. Não tinha nenhum celular Você pra ligar pra minha tava mãe. pedindo socorro, não era Exatamente. isso, trancada no banheiro, não é Exatamente. isso? Tanto é que no vídeo no final eu falo: minha mãe, eu tô bem.
Porque forma, imagina, eu você não trancada tinha no um hotel, celular pra apanhando. falar com ninguém. Eu não tinha aonde é que eu ia me esconder. Milena, deixa eu entender. E aí, vocês voltaram pro Brasil, ele ficou preso, você voltou antes, voltou depois? Não, ele ficou preso 24 horas e nossas passagens estavam compradas para o dia 24, eu acho, enfim. Aí ele foi solto no dia seguinte e eu ainda fiquei lá. Porque a assessoria dele deu... como é que fala? Se importaram com ele, né? Em trazer ele pro Brasil logo, eu que ficasse. Tá, e aí? E aí uma tia minha me pegou lá em Orlando, né? Que ela mora em Miami, me levou pra lá. E nós ficamos 2 dias lá em Miami. Você ficou muito machucada? Muito, O rosto? muito. Ali, dá pra gente ver. Tá bem inchada, hein? Mas aí não é nada pro pós. Que aí foi na hora. E você foi pro hospital? Não. Não foi. Porque eu tava sozinha com as meninas. Se eu Entendi. fosse, elas teriam que ir também. Certo. Então eu não fui. Tá, e aí ele saiu de casa? Voltou pro Brasil e saiu de casa? Como assim? Aí vocês voltaram pro Brasil? Então, a minha passagem estava comprada pra Salvador e eu fui pra Salvador. E ele foi pro nosso apartamento em São Paulo. Tal. E ele tá. ficou em São Paulo e eu fiquei em Salvador. E Eu tô aí? em Salvador até hoje. Ele foi pra Goiânia. Gente, e o apartamento de São Paulo? Botou pra vender. E são as coisas de todo mundo tá lá? Como é que Tá. ficou? Ainda tá lá. E aí? E aí... aí entra a pensão, né? Que eu não tenho nada. E aí? E aí que eu não... minhas coisas estão lá. Não tenho como pegar, não tenho dinheiro pra comprar passagem. Como não não tenho... tem como pegar? Vai lá e pega agora. Não, agora sim, só que eu vou pegar algumas coisas, não dá pra pegar tudo. A primeira coisa que ela teria que fazer é essa separação que a Luciana mencionou, não separação de corpos, né? A separação de corpos, na verdade, aqui vai ser a dissolução de uma sociedade conjugal, porque Sim, eles mas não para são ela casados. ter direito a pegar essas coisas dela Não, dentro do direito apartamento. eu tenho. Tem? Só que eu não tenho dinheiro. É uma limitação. Na verdade, é a casa dela. É, Né? Então, exato. ela não está proibida de Casa entrar deles, na né? casa. Ela na casa dela e ele na casa dele, que é a mesma, É. né? Então, não haveria essa proibição judicial nesse momento. Se ele não pediu, né? Porque Para tem se, como pedir também, não pediu. se precaver, ela até pode pedir ao juiz que lhe dê o direito de ingressar na casa, retirar todas as suas coisas, mas isso é um excesso, não Tá. seria o normal. Quanto que você pediu de pensão? Eu não pedi de Foi, pensão. me explica. Foi meu advogado, orientou. Nós fizemos as cotações de tudo que a gente fazia normalmente, né? Botou escola, botou tudo lá em cima mesmo, porque cai bastante. E caiu. Foi pra 20. E aí meu advogado já saiu a liminar de 20, ele não pagou. E aí quando foi no outro mês, ele entrou com uma pedindo um valor baixíssimo, né? E foi negada dele e foi aumentada a minha. Então eu não posso fazer nada, foi o desembargador que aumentou. Até porque as seus filhos vão estudar em colégio bom. Exatamente. O padrão é das minhas filhas. Não A é pra prioridade é elas. Eu sou consequência, porque eu tenho todos os direitos. Por ser ex-esposa, não trabalhava há 6 anos, dediquei minha vida toda a ele e às minhas filhas. E hoje ele continua o plano de saúde seu, ele paga? Ele tá pagando o meu plano e o plano das meninas. É tudo junto, provavelmente, né? Tá pagando, continua pagando o meu plano, o plano das meninas. E foi uma luta pra ele pagar o primeiro mês da escola, né? Vamos ver agora no segundo. O colégio, pagou o colégio. É. E elas têm babá, alguma coisa? Não, não tem nada. A gente tá morando num quarto na casa de minha mãe. Então é totalmente fora do padrão Mas delas. vocês estavam morando em São Paulo? Sim. E aí? Por que saíram? Tirou as crianças do colégio? Não tinha condições. Imagina, eu tô na casa de minha mãe, tô passando dificuldade financeira. Imagina se eu estivesse sozinha num apartamento em São Paulo. Ele que mantinha tudo, né? É, lógico. Tá, mas o apartamento em São Paulo tá no nome dos dois? Não tá no nome dos dois. Tá no nome dele. Tá no nome dele. E ele paga lá Ele que paga. a parcela. Tá, mas e aí? Você vivia bem com ele? Ele pagava as coisas? Vivia bem, tranquilamente. A gente não tinha esse problema de dinheiro. Eu nunca fui consumista, nunca comprei demais. Sempre Normal. fui muito, muito tranquila mesmo. Além do normal. Normal. Eu sempre fui muito tranquila, até para minhas filhas. Tipo, mamãe, eu quero, não é assim. Dinheiro não dá em árvore. É verdade. Exatamente. Então, eu sempre fui muito pé no chão. Tanto é que eu não tô sentindo essa falta toda, sabe? Essa necessidade toda. É mais por questão delas. Eu vejo elas pedirem as coisas, sabe? E eu sem poder dar. Não, sendo colégio, plano de saúde, Exatamente, essas exatamente. coisas precisa, né? Principalmente Necessário. colégio, né? A diferença de um colégio pro outro, um padrão. E agora tá em outro totalmente diferente. Não que não sejam bons, elas estão curtindo muito, graças a Deus, né? Deus sabe o que faz. E agora é esperar mesmo. E mostrar sempre o lado positivo para elas, com né? certeza. Diante de toda essa
tragédia familiar, porque é uma tragédia quando se pega uma situação dessa com agressividade e tudo mais, mostrar, olha, vocês estão aqui com o amor da vovó, sabe, do vovô, para tentar, na verdade, mostrar para as crianças que em toda situação ruim sempre tem algum lado positivo, para fortalecê-las e elas não terem amanhã problemas de traumas e depressão, inclusive, né? Porque é uma situação altamente traumática. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão, então, vocês estão morando em São Paulo, num apartamento de XX, as crianças vão para o colégio X, de repente as crianças são obrigadas a mudar de padrão? Não, não são obrigadas a mudar de padrão, não. Aliás, tem um erro de premissa aí. Você mesma disse, eu vivi 6 anos com ele, quer dizer, para ele poder chegar onde ele chegou na carreira, tem uma pessoa atrás, é você. Então, a pensão, inclusive, é relativa a você, não são só as crianças. É para você e para as crianças. Eu imagino que você tenha deixado de exercer uma profissão, de estudar, porque você veio da Bahia para cá acompanhando na carreira. Então, você também tem direito a essa pensão. Esse foi um erro meu. Antigamente, bem lá. Você tem que exigir, sim. Tá, aí deixa eu só perguntar uma coisa, mas parece que ele mudou de... Agora não está mais no São Paulo, então o padrão dele caiu também. Então, se o padrão dele caiu, lógico que ele não poderá dar uma pensão alimentícia além do padrão dele. Uhum. Então, tem que ficar dentro da média do que ele está recebendo hoje. Do que ele está podendo pagar. E esta média possivelmente tenha caído mesmo porque ele teve o contrato suspenso com São Paulo. Então, agora precisa se descobrir qual é o salário dele para ele prover a família. Não são só os filhos, a família. E não é morar na casa da sua mãe. Ele está trabalhando em algum lugar agora? Tá contratado no Atlético Goianiense. Então foi contratado por outro... Sim. Por outro time. Que bom, né? Que bom, aí vai poder pagar para suas filhas e para você, claro. Sem dúvidas, trabalhando honestamente, sem dúvida nenhuma. É tudo bom certo, para todos, claro. não é verdade? Que ele suba na vida, que tenha a sua carreira e que proporcione às filhas e à família aquilo que é o justo, que é o honesto. Né? Que proporcionar às crianças, principalmente, o estudo e um lar estabilizado, Claro. que isso é o fundamental. Exatamente. Ô, Milena, e agora? Como é que você não gosta mais dele? Passou amor? Não, acho que não, né? Não sei. Acredito que não, é complicado, a gente, assim, quando né? mete um acho, é difícil. Mas deixa eu te falar, é que tá porque tudo eu muito nunca mais recente. vi, é tudo muito recente, assim, dentro de mim eu acho que não. Eu olho, pra mim, dá vontade de rir, porque eu acho feio a posição, o jeito que ele tá se comportando, sabe? Eu não conheço essa pessoa. Por exemplo, não foi por essa pessoa que eu me apaixonei. As suas filhas vão estar com ele e com a namorada. Não. Mas faz parte. Não, por enquanto não. Por enquanto, que se ele quiser, pode, você sabe, né? Hã? Ele pode. Mas pode como? Ele não tá aqui. Mas se ele for pra Goiás, você mandar as crianças lá vê-lo e tiver namorada, você sabe que... Ele não tá vendo as crianças, é isso? Não, ele viu, mas ela não tava morando com ele ainda, não. Agora está. Agora está. E se verem, você sabe que faz parte, né? Sim. Normal. Sei que faz parte. Só que eu não sei como é que vai ser isso, né, da parte dele. O problema é isso, porque se ele é tão instável nessa parte de relação comigo... Eu fui afetada, eu fui a vítima. E eu procuro resolver as coisas da melhor forma. Faça o seu melhor. Tinha que ser, exatamente. É o que você pode fazer. Exatamente. E tinha que ser ao contrário, não? Uma pessoa que tem um mínimo de senso, um mínimo de remorso. Seria ao contrário, mas não. Então, como é que eu deixo minhas filhas na mão? E não vão vai ter sozinhas. Que deixar, são filhas dele não, e faz sim, parte. Sim, vou ter que deixar, mas vai chegar ainda essa hora, ainda não é agora. Mas eu acho que o certo é você fazer o que você acha certo para suas filhas, se controlar, ser uma pessoa melhor, aprender com seus erros. E a gente não pode mudar o outro, você pode mudar você. Eu tanto faço que eu mandei elas, né? Elas foram com minha mãe. Inclusive, e ficaram reconstruir lá... a vida dela também, né? Porque Ficaram lá 5 dias, eu não tenho nada contra você nem ele. Você deu o exemplo certo. Exato, nada contra ele, nada contra ela. Só quero que me respeitem, que ele arque com a responsabilidade dele e ponto. Que cada um segue a sua vida. Exatamente, exatamente, em paz. Eu tô tranquila, graças a Deus. Eu tô bem, né? Porque eu acho que com uma coisa dessa que acontece, a gente vê... pra uma pessoa tá caindo numa depressão, é daqui pra ali. E assim, eu tirei forças mesmo, né? Deus me sustentou, eu digo, porque é surreal, eu acho, a força que eu tive e eu tô tendo. Bom. Então, que sorte que você é forte, vai poder ser uma grande mãe para seus filhos. E vamos esperar que ele consiga ser um grande pai também, que eu tenho certeza que elas merecem. E gosta delas, né? Com certeza. Então vai dar certo. Obrigada, tá? Obrigada.